Olá, está no ar mais um Diálogo Aberto, o seu programa de todos os sábados, às 11h30 da manhã, para tratar de vários assuntos curiosos, interessantes, com pessoas curiosas e interessantes. E hoje, o nosso assunto é um assunto bastante saboroso, digamos assim, né? Ele é jovem, mas entende de vinhos como tantos enólogos aí mais experientes do país, né? Não é à toa, né, que além da graduação em administração de empresas, ele se especializou também em negócios do vinho pela Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo e foi buscar ainda mais expertise lá fora. Morou nos Estados Unidos, onde estudou e trabalhou em restaurantes e vinícolas na Califórnia e com toda essa experiência, claro, fundou em Campo Grande o Território do Vinho, misto de uma adega, restaurante, que agora também está transformando numa escola de vinhos e de gastronomia. Nossa conversa de hoje é com o jovem empresário Diogo Wendling. Diogo Wendling, né? Wendling. Bom dia, Diogo. Bom dia, bem? Obrigado por estar aqui. Obrigado a você, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bacana, eu fui entrevistar o teu irmão outro dia aqui, falei, saiu um Wendling sem querer, a tua mãe que estava de longe aqui me corrigiu, é Wendling? E eu vou te falar uma coisa, ela fica corrigindo, eu descobri há pouco tempo que a origem mesmo do nome vem de uma cidade do interior da Inglaterra, e que lá se pronuncia Wendling. Mas eu vou deixar minha mãe falar do jeito que ela acha melhor, meu pai também. Deixa o jeito mineiro de dizer Wendling, né? Tá bom. E ao meu lado, a jornalista Luciane Mamoré, da Contexto. Prazer estar aqui com colega vocês. antiga também de jornalismo e de TV. Obrigado, Luciane, por Eu estar que aqui. agradeço para vir aqui falar de um assunto tão delicioso assim, com tão o gostoso, Diogo. Né? Pois é, bom, Diogo, eu imagino aí que esse seu amor à culinária, aos vinhos, seja uma coisa de família. Teu pai foi um dos grandes restauranteros aqui de Campo Grande, né? Dono do famoso Gerais, que durante muitos anos, né, ficou por aí como uma das melhores casas Confidência de Mineira, Campo né? Grande, Vários, né? até, né, por onde o Fernando passou, ele deixou a sua marca ali e tal. É daí mesmo que vem toda essa inspiração, não? Eu acho que é, Og. Eu fico buscando, tentando lembrar de onde que despertou aquela mosquinha que picou em mim, que me levou para o mundo da gastronomia. Mas eu lembro que a gente ficava muito no Gerais, criança, correndo para cima e para baixo. A gente chegou a trabalhar lá. Não pode nem falar isso, né? Porque tinha 11 anos de idade, 12. Ficava no caixa, ficava ajudando, mas a gente sempre presenciou e meu pai sempre me levou para as reuniões dele de negócio, para poder ir a algum lugar, mostrava algum produto, alguma coisa, e aquilo ficou dentro de mim. Aí eu tive Você frequentava a cozinha do restaurante? Você gostava de ir ver? Eu gostava de comer. Então, assim, eu gostava do freezer de sorvete, que eu lembro disso, que a gente ficava tirando. E ficar lá com a Dona Maria e com o seu João, que preparava a feijoada do Gerais, que era incrível. E outros produtos no Confidência Mineira, que tinha um sanduíche de carne seca, carne de panela, que era delicioso. Então eu gostava de comer e viver, né? Assim, o Gerais abriu em 84, foi até 91, mas ele continuou com as histórias dele até muito pouco tempo atrás, até 2010 foi o último restaurante. Mas despertou mesmo, eu só fui descobrir isso quando fui para os Estados Unidos, e aí eu tinha que pensar onde que eu ia trabalhar, né? Aí você tinha algumas opções, você vai entregar pizza, você vai ser valet, ou você vai trabalhar em restaurante. E aí eu falei, eu acho que eu vou para restaurante até porque eu vou ter contato com clientes e eu vou poder aprender meu inglês mais rápido possível, porque as outras profissões ia ser bem mais difícil. E aí foi o que eu fiz, eu fui trabalhar como ajudante de garçom, aí depois virei garçom e fui estudando vinhos, aí a história... Mas eu tenho para mim que o Diogo tem a mosca do empreendedorismo, né? E aí com isso também esse cheiro para uma oportunidade, uma grande oportunidade que é o mercado do vinho no Brasil, né? O Brasil tem uma história recente de amor com o vinho, no meu ponto de vista, principalmente Mato Grosso do Sul. Você acha que foi um senso de oportunidade, foi acreditar no Estado, nesse amor de que o cliente, o consumidor aqui de Mato Grosso do Sul podia ter essa proximidade, apesar de todo mundo falar, no calor não se toma vinho, porque Campo Grande não sabe, e você acreditou. Você acha que é um senso do teu empreendedorismo aí já de menino? Foi. Assim, desde muito cedo eu
pensava em empreender, empreendia enquanto criança, trocando, comprava coisas com outras pessoas. Mas, enfim, nos Estados Unidos, trabalhando já em restaurantes e a região da Califórnia, eu morava em Napa Valley. Então, é a principal região produtora de vinhos dos Estados Unidos. Os brancos maravilhosos, né? Exatamente. Então, eu trabalhava em restaurante, eu ficava pensando em oportunidades. Aí, eu via que o cara ficava indo lá todos os dias fazer a manutenção dos freezers e ar-condicionados. Falei, cara, a gente podia montar uma empresa de manutenção de restaurante aqui nos Estados Unidos. E aí, tá bom, passou isso, não deu certo. Aí eu fui mudando para um outro restaurante, eu entrei em um que era muito focado em vinho. Ele tinha um vinhedo de 50 hectares dentro do restaurante, onde ele produzia o Cabernet Sauvignon deles. O restaurante era tematizado em vinho, então grandes barris, e tinha uma carta de vinho de 1.500 rótulos. Nossa. E a gente tinha que decorar tudo aquilo. E aí eu comecei a me apaixonar por aquele mundo e comecei a fazer enologia. Formei em enologia em Napa Valley. E o gerente do restaurante era um cara muito bacana, o Frank. E aí a gente conversando, falei, Frank, eu acho que esse negócio de vinho dá rock lá no Brasil. O que você acha de a gente montar algum plano de negócio voltado para vinhos no Brasil? Aí ele falou, Diogo, eu acho uma boa ideia. Então a gente ficou um ano planejando, em 2009. Essa é uma história que as pessoas nem sabem, às vezes acham que chegou em Campo Grande, que veio de uma hora para outra. Que veio de uma hora para outra. Foi maturado. Foi maturado. A gente contratou uma gestora de projetos, que era uma menina que estudava junto comigo, que ficou um ano a gente pagando para ela, $1.500, trabalhando na nossa casa, desenvolvendo um projeto para o mundo dos vinhos. E foi pensado no mercado local? No mercado do Brasil, do não Campo Grande. Então a gente ia produzir como negociante, que tem na França e tem nos Estados Unidos, muito forte. Então você produz vinhos nas vinícolas, já pega o vinho pronto e rotula. E aí você faz o marketing do vinho. Porque o mais importante no mercado de vinhos é o marketing que tem por trás dele. A gente já fez diversas degustações às cegas e você pode colocar master sommeliers, enólogos, entendedores de vinho e quase todos vão cair, vão acabar escolhendo o vinho mais barato, porque normalmente nosso paladar busca vinhos mais adocicados. E os mais baratos, onde tem um residual de açúcar um pouco maior, ele é mais frutado. Você está dizendo, então, para a gente escolher o vinho pelo preço, Diogo, quando a gente chegar lá no território? Eu gosto de escolher o vinho pela cara dele. Eu sou muito de rótulo, sabia? Eu olho, eu quero um rótulo diferente. Eu também sou. É artístico, então. Me chama uma escolha artística, né? Aliás, eu tenho um amigo enólogo, ele me disse o seguinte uma vez, que o nosso paladar do brasileiro para o vinho, não consegue distinguir um vinho assim de R$120 de um vinho de R$800 a garrafa. Ou seja, o nosso paladar ele é muito limitado para o vinho. A gente vai achar um vinho bom, um vinho de R$100 e poucos. Mas o custo referente à qualidade tem um limite. Tem um limite do custo na qualidade exata, da produção, o seguinte, né? Você sente a diferença de qualidade até $100. Você pode falar o que o vinho é bom ou ruim. Que seria um custo de produção, realmente. Isso. Acima disso é marketing e também a lei da oferta e procura. Sim, então, quanto você mais tem, raro, né? Chateauneuf du Pape, alguns outros vinhos franceses, os grandes Borgonhas, eles produzem às vezes 3.000 garrafas. Então só são 3.000 pessoas ou menos que vão poder ter ela. Sim, então dispara. Pela raridade do produto. Pela raridade do produto. Mas o principal é o marketing que é feito por trás dele e que manda muito. A história que é contada, o rótulo, a garrafa, aonde é produzida. É claro que o terroir e tudo isso influencia muito, né? Que é a região e a uva e o enólogo que produziu. A gente descobriu que realmente assim, o vinho é marketing. A gente trocava garrafas. Teve uma degustação que a gente fez na minha sala de aula, eram só master sommeliers e enólogos em Napa Valley, não tinha brincadeira. Então a gente colocou brancos para poder competir entre si, todos às cegas. O vinho que ganhou em primeiro lugar chama Two Buck Chuck. Por que é $2? Porque ele custa $2. R$1,99 num supermercado que custa Trader Joe's, que chama Trader Joe's. E o vinho que ficou em quinto lugar era um Chablis de $120. E aí você fala, então as pessoas não conhecem vinho aqui, que está numa sala que nem essa? Todos conhecem muito. Mas a gente foi induzido pelo paladar, pela sala, pela taça, pela cor do vinho. A gente é induzido por muitas coisas, né? Bom, eu não sei se eu escolho vinho da maneira correta, mas toda vez que eu escolho por esse parâmetro, eu me dou bem. Eu vou muito pela graduação alcoólica. Eu gosto de vinhos mais fortes, com graduação alcoólica acima dos 13%. Isso é um indicativo de vinho bom ou vinho ruim ou não? Não, não é nenhum. E assim, o que acontece? Os vinhos mais alcoólicos, eles acabam realmente sendo bem mais difíceis de harmonizar com qualquer tipo de comida. Não é o mais indicado para gastronomia, porque a gente fala que eles não são gastronômicos. São vinhos de guarda, então ele tem bastante álcool, normalmente ele tem mais estrutura,
que vem de tanino, que é da casca da uva. Ele é mais encorpado. Ele é mais mais, encorpado, então não é um vinho pronto para você tomar agora. É um vinho que você esperar 10, mais. 20 anos. Né? Então, assim, os vinhos mais adequados para a gastronomia são na faixa dos seus 13 graus, 12 graus e meio, que são os europeus, né? França, Itália, todos eles têm uma graduação bem mais baixa. Chile e Argentina, que eu acho que é o que você deve gostar mais, como os Cabernets e Carmenets, eles são mais encorpados mesmo, mais alcoólicos. Bom, a gente é um assunto que dá água na boca, a gente vai continuar conversando, vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco o Diálogo Aberto volta, conversando com o Diogo Wendling, do Território do Vinho, falando sobre vinhos e gastronomia. Aguarde só um minuto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o Diogo Wendling, do Território do Vinho, falando sobre essa bebida maravilhosa, acho que a maioria das pessoas gosta, né? Bom, Diogo, você estava contando aí que o Território do Vinho nasceu de um grande projeto, não foi de uma hora para outra. Agora eu fico me perguntando aqui, Campo Grande é uma cidade extremamente quente, não tem uma tradição, pelo menos não tinha uma tradição de beber vinho normalmente, aí você vem com o propósito de montar uma casa exclusiva de vinhos e gastronomia para atender esse público. Não foi assim uma ousadia muito grande, conhecendo a cidade como a gente conhece? Então, foi uma ousadia, mas foi observação. Eu falo, eu não fico tentando criar nada de tão diferente assim que o mundo já não comprou em algum lugar e já não testou. Então eu olhei para Campo Grande, uma cidade nova que tem sede por tudo, por conhecimento, por coisas novas. E as pessoas daqui viajam muito, né? Todo mundo viaja bastante, se não é para Rio e São Paulo, é para os Estados Unidos, para a Europa. Então já tinham isso. Nos Estados Unidos eu via que o vinho ele era colocado de uma outra forma. Ele é bem mais leve, bem mais descontraído, bem mais tranquilo mesmo. É um vinho mais para o dia a dia. Para o dia a dia e não tem tanta frescura. A gente gosta de uma cerimônia, é isso aqui é muita cerimônia. E aí eu observava, aí eu vinha às vezes para cá e eu via aquela toalha de mesa, o sommelier engravatado, falando aquelas palavras diferentes. Aquela coisa de cheirar a rolha quando você abre a garrafa. Eu falei, cara, mas é uma delícia, é o ritual. Não, o ritual assim, é gostoso, isso mas... sim, isso não aproxima. E aí eu via nos Estados Unidos, assim, a gente tomava, sabe, com grandes pessoas do vinho em copos, às vezes, de plástico, copos de vidro. A gente falava sobre o vinho, a gente falava sobre a história dele, sobre o que estava por trás, lugares descontraídos, bares e restaurantes despojados, pessoas de camiseta, sommelier de camiseta te atendendo, onde você mesmo pegava seu próprio vinho e se servia. E eu falei, eu acho que é isso que falta. O Brasil, ele está começando, ele tem interesse, só que a forma como está sendo apresentado está errado. Eu pensava, né? Eu acho que tem que dar uma coisa, deixar mais leve muita isso. pompa em cima muita pompa. Você fala de aproximar e tal, mas assim, algumas coisas fazem realmente diferença ou não. O tipo do copo, o tipo da taça, faz diferença para o sabor do vinho? Tudo faz diferença. Tudo faz diferença. Se você for fazer em análise sensorial... Imagino que a camisa do sommelier não faça tanta diferença. Faz. Mas a taça faz a diferença. A taça sim, que está diretamente ligada. Faz, a temperatura do vinho faz. Uhum. Só que aí eles não se apegaram só a isso, né? A gente pegava a taça, tudo, o ambiente e criou uma redoma de vidro. Por isso que cerveja cresceu tanto no Brasil. Porque olha as propagandas, você não tem cerimônia, abre uma cerveja, você toma em qualquer lugar, caipirinha e qualquer outra bebida. Mas a cerveja agora ela também está sendo gourmetizada. Está começando a ficar gourmetizada. Está começando a surgir aquela pompa em torno da cerveja. Eu acho que o caminho o paladar ele está sendo inverso, assim. Coisas, eu acho que o vinho ele está desgourmetizando, né? Sim. Se a gente puder falar isso, a cerveja está começando esse caminho ao contrário. A gastronomia também, em alguns segmentos, tá? Que nem os hambúrgueres ou alguns outros segmentos, eles estão gourmetizando, mas a alta gastronomia está desgourmetizando. Você vê como... mas eu acho que sim, o Alex Atala não abre mais restaurante fino, assim. Ele quer fazer mais bares, coisas mais despojadas. Roberto Subdibrac. Não perder a qualidade, né? Não perder a qualidade. Então a diferença nos Estados Unidos é o quê? Eles davam um produto de excelente qualidade, só que mais despojado, uma coisa mais tranquila, com preço mais acessível também. Então o preço não pode ser alto.
né? Que nem eu estava te falando, Jefferson Rueda, que era estrela Michelin, Roberta Sudbrack, o próprio Alex Atala, eles saíram de restaurantes ticket médio de 600, 800 reais e entraram em ticket médio de 100 reais, só que eles não perderam a qualidade, o melhor ingrediente, a melhor técnica, só que dando acesso ao maior número de pessoas. Jefferson Rueda, para comer a 100 reais, o sanduíche dele na janela, né? Come lá na Casa do Porco, come. Na Casa do Porco e a Dona Onça, o ticket médio é um pouquinho mais alto, né, tá no centro, quando que você ia falar uma coisa dessa? É, né? uma grande aposta. Então, uma a grande aposta, eu acho que a do tendência está sendo isso. E aí, a hora que eu saquei, eu falei, eu vou fazer isso, então, com vinho. Eu vou tentar desmistificar ele agora, vou dar o conhecimento. Então, a gente fazia muita aula, muito curso, degustação e um lugar que aproxime mais as pessoas do vinho. E é claro que depois o território ele foi crescendo e mudando um pouco a característica, né? Deixou de ser só uma adega de vinhos, virou um restaurante, até a coquetelaria nossa é muito vasta. Isso, né? Você as pessoas pediram isso no dia a dia, né? Porque o vinho envolve tudo isso. O vinho não é só vinho, né? Vinho é gastronomia e principalmente vinho é pessoas. Então, o que mais importa no momento de você tomar é a união, as pessoas. É o que você lembra. Você não vai ficar lembrando, eu tomei aquele tal vinho, eu estive em tal lugar com tal pessoa. E tomamos um bom vinho. E tomamos um bom vinho. Agora, Diogo, como é que você enfrenta, por exemplo, nós temos uma característica diferente de muitas cidades, que nós estamos próximos do Paraguai, onde você compra bons vinhos a 8 dólares, 10 dólares, 12 dólares. Como enfrentar essa concorrência aqui em Campo Grande, já que você não pode pagar esse preço que nós, como consumidores, conseguimos pagar lá? Og, não enfrentar. Todo mundo fica falando do Paraguai, metendo pau que não poderia existir. Então vamos também acabar com Miami, porque todo mundo vai fazer enxoval em Miami, todo mundo vai comprar eletrônicos em Miami. Então, assim, não pode. O Paraguai está próximo, as pessoas vão continuar indo lá. O que você tem que fazer é agregar serviço. E assim, Ponta Porã não oferece experiência, não oferece serviço, não tem um ambiente descolado, você não leva os seus amigos. Então, assim, as adegas de vinho, somente adegas de vinho, sofrem um pouco mais devido a isso. Elas trabalham exclusivamente com a venda. Que é o que a pessoa vai levar para casa. Que é o que o cara vai levar para casa. Mas mesmo assim, lá em Ponta Porã, você não vai ter o atendimento que você tem numa Decanter, numa Grand Cru, numa World Wine, onde tem um sommelier, onde tem um trabalho certo, ele faz uma degustação, ele leva os amigos. É um outro trabalho. Então, você tem que trabalhar com um serviço agregado e experiência para poder conseguir competir, né, com eles. Agora, Diogo, fala um pouquinho do Território Lab. Você está criando aqui uma escola, né, de enologia e gastronomia, né? Já está funcionando, aliás, não? Já estamos fazendo alguns eventos, prototipando algumas coisas. E assim, eu tenho hoje o Lab, é minha menina dos olhos de ouro. Eu acho que eu nunca coloquei tanto esforço intelectual e emocional num projeto que nem esse. Foram 2 anos de construção do Lab. Eu aluguei o prédio em janeiro do ano passado, então eu ainda não inaugurei, são 1 ano e 8 meses, porque eu queria alguma coisa bem disruptiva mesmo. Então, assim, ele é mais do que uma escola, tanto que chama gastronomia colaborativa. Então, a gente está dentro da economia do compartilhamento. Então, tudo é compartilhado e tudo é entre as pessoas. Então, eu percebi que tinha um ecossistema, onde você tem o consumidor, o produtor, o chefe de cozinha. Como a gente ia fazer para poder unir essas 3 pontas? O chefe, eu estou expressando os profissionais, o produtor rural e o consumidor. Então, eu criei um ambiente onde eu trabalho com toda o ecossistema, né? Essas pontas, o consumidor, o produtor rural e os profissionais, num ambiente só. Como? Então, eu trago o produtor rural, eu tenho um espaço lá de coworking, incubadora e aceleradora de startup, que faz parte do Lab. Sim. Então, tem alguém produzindo uma linguiça, um mel diferente, ou uma carne diferente, ele entra lá para poder trabalhar com a gente. E aí os profissionais também se aproximam e tem também na frente um empório de autosserviço. Mas os cursos de gastronomia e vinhos vão ser o grande forte do negócio. Tá bom. Daqui a pouco a gente volta a continuar a falar isso aqui. Eu vou fazer só mais uma pausinha e a gente continua falando sobre esse grande projeto que é o Território Lab. Aguarde só um minutinho e a gente já volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje com o Diogo Wendling, do Território do Vinho. Bom, vamos continuar falando do Lab, então, do Território Lab, que na verdade vai ser uma escola. Nós vamos poder, por exemplo, eu vou poder fazer um curso de culinária lá dentro, aprender sobre vinhos, exatamente essa é a proposta? Vai. Também. Isso tem crescendo muito, né? Os Masterchefs da vida, as televisões, os canais de gastronomia,
estão crescendo muito, até porque ele não é tão formal. Então a gente vai ter aulas lá de gastronomia para você aprender a fazer sushi, aprender a fazer massas, risotos, bolos, enfim, qualquer coisa que você quiser para crianças, para pessoas mais idosas, para adultos, para casais. E vai também ter a parte de vinhos, vai ter coquetelaria, vai ter cafés, vai ter cerveja, vai ter panificação, vai ter tudo de alimentos e bebidas. Por consumidor final, eu quero aprender a fazer uma massinha melhor, um risoto, alguma coisa. Vai quero ser aprender um grande leque, sobre... então, vai ser um grande leque. Programação com parceiros também. Isso, vai ser somente com parceiros. E também voltado para profissionais. Então a gente vai formar garçom, sommelier, maître, chefe de cozinha. E aí vai abastecer também equipes dos outros restaurantes, do próprio território do vinho. É uma coisa que eu queria saber também, Diogo. Existem classificações profissionais dentro do vinho, o sommelier, o enólogo. Isso é credenciado no Brasil, regulamentado de alguma forma? E como que você consegue esses profissionais? Me parecem um pouco raros ainda no Brasil, aqui, para trazer para Campo Grande. Né? Bastante. A maioria, todos se formaram fora, né? Não existe formação de sommelier, nem de enologia. Enologia no Brasil você tem praticamente em Bento Gonçalves. A maioria dos profissionais são sommeliers. Sommelier é quem vende vinho, quem atende em restaurantes, em hotéis, faz carta de vinhos. O enólogo é quem produz. E o enófilo somos nós que gostamos, que apreciamos um bom vinho. Essa mão de obra vem de fora. Todos que eu trouxe para o território vieram de fora ou são de Campo Grande. Meu sommelier hoje, ele é de Campo Grande, mas ele formou em São Paulo, na BS de São Paulo. E ficam residentes ou você traz para uma consultoria ou tem todo tipo de Todo tipo. De eu formato? Trago para consultoria ou trago para ficar comigo. Os que estão no território, que passaram, eu trouxe para poder ficar no território. E os que foram para as outras casas, que hoje, várias casas hoje têm sommelier trabalhando dentro. E é o que a gente quer fazer. Então a gente vai trazer a ABS para cá, que é a Associação Brasileira de Sommeliers, dentro do Leber, para poder oferecer essa formação que precisa. Então, assim, a gente precisa qualificar a mão de obra, porque Campo Grande é muito... Tem algum pré-requisito? A pessoa precisa ter alguma... Nada, disposição, Lu. Só querer fazer mesmo e gostar. E amor por aquilo, amor, tem que gostar de vinho, tem que gostar de gastronomia. Eu acho que o grande problema... Ag, pra ser... Não, eu tô prontíssimo. Tá pronto mesmo. Eu acho que o grande problema hoje é isso, as pessoas perderam paixão pelo que faz. Principalmente em restaurante. Então, os garçons hoje, eles fazem aquilo como um bico. Ele não vê aquilo uma oportunidade e a paixão de, pelo menos, servir as pessoas. Porque você imagina, no restaurante, a experiência que tem ali dentro, você vende sonhos. E eles têm que ter essa noção de que eles são responsáveis por proporcionar esse sonho e realizar grandes fantasias na vida das pessoas, que é a hora que você vai para um restaurante, você está ali numa mesa para poder confraternizar, para poder comemorar, para poder curtir, para pedir em namoro, em casamento, enfim, é um momento único. Uma grande confraternização. Agora, Diogo, eu tenho percebido, pelo menos aqui em Campo Grande, né, eu passei um tempo fora, 11 anos fora, e quando eu voltei eu percebi que a cidade teve um boom de restaurantes. Cresceu muito, porque antigamente os restaurantes abria um ali e fechava outro aqui, abria outro e fechava esse, quer dizer, era uma coisa muito cíclica. E eu percebo assim que está vendo, por exemplo, eu nunca vi tanta hamburgueria surgir em Campo Grande, hoje nós temos uma em cada esquina, o Subway também, você vê, parece farmácia, tem uma em cada esquina também. Você acha que as pessoas aqui em Campo Grande, no Brasil de uma certa forma geral, estão adotando esse hábito de comer fora mais vezes? Né? Não só aquele que come fora porque não tem como cozinhar em casa, mas as pessoas que estão comendo fora pelo prazer de comer fora, de experimentar alguma coisa diferente? Sim, a alimentação fora do lar tem crescido mais de 15% ao ano e vai continuar cada vez mais. Eu acho que o principal, não acredito nem que seja, eu quero um alimento melhor preparado do que eu faria em casa. As pessoas não têm mais tempo para poder cozinhar em casa. Antigamente se tinha uma cozinheira em casa que fazia almoço para vocês todos os dias. Hoje não tem. É um custo muito alto. É um custo muito alto isso. Então você não tem a cozinheira e você não tem tempo. Então você tem que comer fora. Então assim, oferta e demanda começou a haver mais demanda e aí começou a ver o que? Os empresários vendo, olha, tem bastante demanda, os restaurantes estão cheios. Vamos começar a montar, inaugurar novos restaurantes. Mais oportunidade. Aí a oferta começou a se igualar à demanda. Mas o momento é de expansão ainda, Diogo? Mesmo de expansão, nesses anos de crise, demanda, de principalmente economia. de demanda. Mas a oferta não está acompanhando. Eu acredito que hoje a oferta está maior do que a demanda. Mas o mercado ele tende a se equilibrar naturalmente, vai haver esse equilíbrio. O que eu acho, né? Você estava mencionando as hamburguerias, enfim, tem barbearias ou tudo, mas esse movimento ele é cíclico e sempre vai acontecer.
Aconteceu com as paletas, né? Tinha um monte de paleta mexicana em todos os Aconteceu lugares. com pizzaria, Sorvete de iogurte, sorvete de iogurte. Iogurteria. Então, temaquerias, né? Que também ainda está muito na moda. Então, assim, como você não tem muitas barreiras para se montar, então, a Lu, eu sei fazer um bolo incrível. Aí ela fala assim, vou montar uma casa de bolo. Aí o Og adora comida japonesa, vou montar uma casa de sushi. E aí ele vai contratar uma pessoa, vai chamar uma consultoria, ou ele mesmo vai tentar, e teu amigo faz tal coisa, isso, aquilo. Não tem muita barreira. É diferente de outros negócios que tem que ter muita especialização ou tecnologia. Então é mais fácil. Tem muito abre e fecha, né, Ju? Não, exatamente o que acontece. Como não tem barreira, não tem profissionalização. Então qualquer um monta. Vai na sorte. Mas pouquíssimos conseguem manter abertos. A Brasel tem um estudo que 90% fecha em até 5 anos. Então só 10% do que está abrindo hoje em Campo Grande, no Brasil, vai acabar fechando. Porque falta profissionalização. Agora, não existe abrir um restaurante sem você estudar gestão de bares e restaurantes, administração, processos, produção, tem uma especialização. Será que nós não estamos vivendo uma onda de muita gourmetização, né? Que esse nome surgiu recentemente e tem feito referência, por exemplo, à gourmetização, ou digamos assim, um melhoramento de tudo, né? O hambúrguer está gourmetizado, o cachorro-quente está gourmetizado, o sorvete está gourmetizado, quer dizer, está tudo gourmetizado. E aí a impressão que dá é de que isso trouxe uma avalanche de gente querendo montar negócios nessa onda da gourmetização. É isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo, mas se você perguntar ou falar essa palavra gourmetização para qualquer cozinheiro ou chefe de cozinha, ele fica uma ira, porque assim, vai contra o princípio do cozinhar, do alimento, de oferecer um produto de qualidade não quer dizer que ele é gourmet. Você está oferecendo um produto de qualidade. Muitas vezes ele se coloca como gourmet sem ter qualidade. É uma grande industrialização, né? Que as comidas foram ficando muito plásticas também, né? Na década de 90. Pouca gente cozinhou. Agora puseram de novo a mão na massa, foram de novo para a cozinha. Talvez a gente esteja voltando a comer comida de verdade, mais manufaturadamente, né? Então eu acho assim, isso é bom para o mercado, é bom para o consumidor, porque eleva a qualidade dos produtos, né? Gourmetizar os produtos. Ao mesmo tempo ele é ruim, porque ele acaba atrapalhando um pouco o mercado e colocando tudo como se fosse produtos gourmets, e não é. E às vezes voltar para as origens é o mais certo, dependendo de um restaurante ou dependendo do posicionamento que você tem. Como eu mencionei antes, vários chefes estão deixando de serem gourmets e estão fazendo as coisas mais básicas do dia a dia, porque a gente acaba esquecendo o básico de fazer um macarrão com molho de tomate. Olha, vou te falar, essa conversa vai dando fome, ainda mais agora que vai chegando perto da hora do almoço, né? Quase meio-dia. Não tem fim esse assunto, Não, esse assunto a gente teria muito tempo ainda de conversa. Se o programa tivesse 1 hora, a gente ia continuar falando 1 hora. Se tivesse 2, ia falar 2, porque é realmente E uma assuntos... taça de vinho, aí a gente demora mais pena ainda, que nós não trouxemos aqui para fazer um brinde. Tá? Mas eu queria te agradecer a presença. Obrigado aqui. Muito obrigado, né, por esse papo saboroso aqui no Diálogo Aberto. Espero te trazer mais vezes, né, para a gente comentar mais sobre o Lab e sobre gastronomia. Com certeza. Obrigado pela presença e sucesso. Obrigado, Vida longa para o Território do Vinho, para o Território Lab. Boa sorte. Obrigado, Luciane Momoré, pela companhia aqui. E o Diálogo Aberto deste sábado vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos vocês um belíssimo final de semana. Aproveite agora, abra uma garrafa de vinho e vá saborear o seu fim de semana. Né? Um grande abraço a todos e até a semana que vem.